1 João 3:9 diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Essa versão que eu li é a versão revisada de João Ferreira de Almeida. Se a gente comparar com outras versões, eu tenho aqui uma que diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Está bem parecida com, ou até igual a que eu li, né? João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. É o que eu li. João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, RC. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A gente pode comparar com outras versões ainda também. A versão de João Ferreira de Almeida de 1848, a versão antiga. Qualquer que é nascido de Deus não faz pecado, porque sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Se a gente pegar uma versão aqui, a tradução de Darby em inglês: Whoever has been begotten of God does not practice sin. Contudo, aquele que vem de Deus, é nascido de Deus, a gente pode dizer também, does not practice sin, não pratica pecado. Outras versões diz: aquele que é nascido de Deus não peca. E por que tem essas diferenças então? Uma fala: aquele que é nascido de Deus não peca. E a outra fala assim: aquele que é nascido de Deus não vive habitualmente no pecado, ou não peca habitualmente. Então quer dizer que essa versão que diz que aquele que é nascido de Deus não peca, ela está errada? Porque eu peco. Não sei se você peca, mas eu peco, e muito. Então isso quer dizer o quê? Que eu não sou nascido de Deus então, porque eu peco? Então provavelmente essa tradução, que não vive habitualmente no pecado, ou não se dedica à prática do pecado, ela vem de uma falta de entendimento do que é o novo nascimento. Aí a gente pode usar um exemplo, é claro que todo exemplo ele tem suas falhas, mas a gente pode usar a seguinte analogia. Eu, por exemplo, estou dentro de um carro aqui. Esse carro tem um motor a combustão, ele é movido a derivado de petróleo, a gasolina, e toda vez que ele está em funcionamento, ele queima esse combustível e provoca poluição. E a gente sabe aí que o mundo tem buscado formas alternativas de energia mais sustentável. Então está em moda agora carros que não poluem, carros elétricos. E nessa transição tem os carros híbridos, né? São carros que têm um motor a combustão e tem um motor elétrico. Então quando o motor a combustão está funcionando, esse carro polui. E quando o motor elétrico está funcionando, em tese ele não polui. E aí a gente pode usar essa analogia dizendo que nós, assim, na nossa vida natural, no nosso homem natural, nós temos só esse motor a combustão. Ou seja, a gente vai sempre estar poluindo, né? Em funcionamento está poluindo. Mas vamos supor que entre uma lei em vigor que proíba veículos a combustão de rodar. Então você vai ter o seu carro, mas você não vai poder nem tirar ele da garagem. Por quê? Porque ele polui. Mas o governo diz que se você tiver instalado um motor elétrico dentro dele, então você não vai poluir, você pode utilizar seu carro. Aí a fábrica do seu veículo vai lá e disponibiliza para você, vai lá e instala para você um motor elétrico no seu carro. Então ele passa a ser um veículo híbrido. Então, enquanto eu estiver andando nesse motor elétrico, eu não vou poluir. E esse motor elétrico ele é incapaz de poluir. Por quê? Porque ele não gera essa queima. Já o motor a combustão, ele polui.
Então essa analogia ela pode ser interessante porque eu, enquanto no meu eu natural, eu não sou capaz de viver essa vida santa e ter essa comunhão com Deus. Por quê? Porque eu não tenho motor elétrico, eu só consigo poluir. E a partir do momento que Deus me dá essa vida divina, essa vida não é capaz de pecar. E é disso que esse versículo está falando. Essa vida divina que Deus me dá, ela é incapaz de pecar. E ela nem tem como melhorar, por quê? Porque ela já é perfeita. Porque é a vida que Deus me deu, e é através dessa vida que me é manifestada a salvação. Mas eu posso tirar meu carro da garagem, tá funcionando ele lá no modo elétrico, e de repente eu dar uma recaída, ou eu gosto de ouvir o ronco do motor, a vibração dele e tal, eu vou ligar o motor a combustão e vou utilizar. Então, assim, mesmo que a lei proíba, mas eu tenho esse motor a combustão dentro do meu carro. E eu gosto de usar esse motor a combustão. Então, ou mesmo que eu tente não usar, às vezes não tem jeito. Eu preciso de mais potência e vou lá e uso, apesar de ser errado. Claro que de forma nenhuma eu estou querendo justificar dentro da nossa necessidade a gente pode pecar. Claro que não. Mas é só para vocês entenderem a diferença que quando ele fala de aquilo que é nascido de Deus não peca, não quer dizer que essa tradução está errada. Quer dizer que aquilo ali, ele está falando que essa vida que Deus me deu, com a qual eu sou capaz de ter essa comunhão com Deus, que foi Ele mesmo que me deu, eu não pedi isso. Eu não tinha capacidade de pedir, foi Ele que me deu. Então, através dessa vida, eu senti o peso dos meus pecados. Em determinado momento, eu ouvi o Evangelho, criei e fui selado pelo Espírito Santo. Então, essa vida, aquilo que é nascido de Deus, ou seja, essa vida que Ele me deu, não peca. Mas eu peco. Por que eu peco? Porque eu ainda tenho um motor a combustão dentro de mim, que está ali pronto para pecar se eu for lá e ligar ele. Então, se eu ficar ligando esse motor a combustão toda hora, eu vou estar pecando. Mas eu não vou estar impedido de andar com o carro por aí. Por quê? Porque eu tenho um motor elétrico, que a lei que foi feita me permite andar com ele. Espero que tenha dado para esclarecer um pouquinho aí. Um grande abraço.